Leidiane Machado Cardoso, a Leide, nasceu em Gravataí em 1993. Joga na lateral e passou por clubes como Foz do Iguaçu, Kinderman, Osasco e Corinthians. Entrou no Internacional em 2018, clube que está até hoje. Boa noite, está no ar mais um Esporte na TV aqui da Vale TV. E hoje aqui comigo está a minha co-apresentadora Thaís Jobim. Boa noite, Thaís. Boa noite, Amanda. Prazer estar contigo nessa quarta feminina. Pessoal com saudade das nossas conversas, né? Sim. Então, vamos lá, vamos entrevistar a nossa entrevistada aí. Bom, e como para a gente marcar essa volta, então, da nossa bancada feminina remota, nós, então, decidimos conversar com dois grandes nomes do futebol gaúcho feminino. Na semana passada, nós conversamos com a Pri Bach do Grêmio, e hoje, com grande orgulho, nós vamos conversar com a Leidiane Machado Cardoso, a Leide, que é jogadora do Internacional. Boa noite, Leide. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, e Leide, para a gente começar, como é que surgiu o teu sonho de ser jogadora de futebol? Na verdade, quando eu era mais nova, eu nem sonhava, né, em ser jogadora de futebol. Nem sabia que isso poderia ser uma profissão. E sim, sempre me destaquei ali pela escola, na educação física. Eu ia nas quadras com meus irmãos e acabei gostando bastante de futebol. Então, comecei a praticar cedo, né, na idade dos 8, 9 anos ali mais ou menos, já comecei a disputar as competições escolares e fui me destacando. E quando cheguei aos 14, mais ou menos, eu vi que poderia seguir nessa profissão, né? Comecei a receber alguns convites, então acreditei e hoje me torno uma atleta profissional. E como é que foi esse teu começo como jogadora? Como é que foi a descoberta que poderia ser uma profissão, já que já era um caso que já vinha, né? Tu já vinha se exercitando já na época da escola, e daí te surge uma oportunidade. Quem é que te deu essa oportunidade para te mostrar o teu talento? Eu comecei jogando futsal quando era mais nova e até consegui uma oportunidade de ir para o campo. E foi nos jogos escolares que eu conheci a Duda e foi jogando contra ela e ela fez o convite para eu ir jogar lá na escolinha dela, né, no Porto Alegre, já era o clube dela. Então, com 15, 16 anos ali, eu fui lá, treinei um dia na escolinha dela e ela já me convidou para ir para o time adulto que ela tinha de campo, que era na época o Porto Alegre, 2010. Então eu comecei, aí eu ia de Gravataí até lá Restinga, 2, 3 vezes a semana para poder treinar com o time adulto. Aí um ano após eu fui convocada para a seleção sub-20. Aí após a convocação da sub-20 eu fui chamada para jogar em São Paulo, no São José dos Campos. E daí ali eu já estava com 16, 17 anos e comecei a percorrer nesse caminho já do adulto daí. Já disputei competições sub-18 em São José e eles no próximo ano me chamaram para jogar no adulto. Então, dali eu fui seguindo já nos times profissionais. Uhum. E antes de tu começar a jogar no Inter, qual foi a tua maior experiência no futebol? Na verdade, todos os clubes por onde eu passei, eu aprendi um pouco, né? Começando lá em São José, na época que eu tinha 17 anos, quando eu fui pro profissional, eu já jogava com a Formiga, já jogava com a Fran, com a Cristiane, já conheci algumas gurias da seleção brasileira. Aí é onde eu consegui também conquistar lá, a gente conquistou o Paulista, a Copa do Brasil. Aí depois eu fui pro Paraná, pro Foz Cataratas, lá o Foz do Iguaçu. Comecei a jogar lá, joguei 2 anos lá, 2013 e 2014, aonde fomos campeãs também do Paranaense, aonde eu tive a oportunidade de disputar a Libertadores pela primeira vez. Aí 2015 eu fui pro Kinderman, onde eu fui campeã da Copa do Brasil. Daí do Kinderman, na metade do ano ali, eu fui para São Paulo, que foi pro Centro Olímpico, aí virou Audax e aí virou Corinthians. Aí nesses 3 anos que eu fiquei por lá, a gente conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Libertadores. Conquistamos 2 Copas do Brasil e a Libertadores. Depois aí eu tive o convite que eu saí de férias lá do Corinthians
em outubro de 2017. Após a Libertadores, após o título da Libertadores, eles já liberaram a gente para as férias, né? Aí nisso veio o convite da Duda para disputar as finais do Gauchão, porque o Gauchão ainda não era pela federação, então eu podia estar federado em São Paulo e poderia estar jogando no Sul nessa reta final. Aí eu cheguei em 2017 ali na Duda, no Inter, aonde eu disputei a semifinal e a final, onde a gente foi campeã do Gaúcha, 2017. Aí dali eu vi que o Sul ia crescer. Aí tive uma conversa com a Duda, ela me fez proposta para eu continuar. Aí eu sabia que eu ia sair de uma Série A1 para uma Série A2, né? Só que como eu já estava há bastante tempo fora de casa, eu quis ver como seria essa oportunidade, né? Eu queria fazer história onde eu moro, eu queria poder jogar perto da minha família, perto dos meus amigos. Então acabei aceitando o convite da Duda e tô até hoje aí defendendo o Internacional. E como é que tu se sentiu na hora que a Duda fez esse convite, né? Porque tu já veio premiada, né? Desde que tu foi jogar em São Paulo, tu já conseguiu vários prêmios, né? Tu não começou à toa, né? Já começou Sim. grande. E daí a Duda viu esse teu lado, esse teu talento, essa tua premiação, e daí ela te fez o convite para jogar no Sul, no Internacional. Como é que foi essa tua reação de jogar num clube grande aqui do Rio Grande do Sul? No começo eu fiquei bem indecisa, assim, né? Porque eu já vinha fazendo história fora daqui, já vinha conquistando alguns títulos. Aí quando eu recebi o convite, assim, pensei bastante junto com a minha família em que decisão tomar, em dar essa oportunidade de ficar perto de casa com os amigos e disputar uma Série A2, fazer história e subir para a Série A1, ou voltar para São Paulo e permanecer onde eu estava, né? Aí eu escolhi ficar aqui no Rio Grande do Sul, escolhi defender o Internacional. E foi onde a gente veio construindo, fazendo história, daí a gente conseguiu o título em 2017, e daí em 2018 a gente disputou a 2, aonde a gente saiu aí a gente foi disputar a 2 e infelizmente saímos na semifinal, né, por Vitória. Não conseguimos a vaga para a Série A1. Aí foi um baque, né? Fiquei muito triste ali, porque eu tinha muita esperança de poder, junto com o Internacional, subir para a Série A1 no próximo ano. E a gente foi feliz de mudar o calendário dos times da Série A1 ter desistido, alguns times que eram por dura. Então, o Inter recebeu a vaga da Série A1, então a gente e daí eu segui no Inter, né, com um time, claro que já com os orçamentos bem diferente de quando começou, né, de quando eu comecei em 2017, era um time de peneira, era mais gurias novas, o Inter ainda não tinha condições de ter um time de Série A1, e quando a gente disputou a Série A1, a gente disputou com um time praticamente que foi contratado para disputar a Série A2, a gente descobriu que ia jogar a Série A1 já no decorrer do ano, ali na pré-temporada, nós estávamos fazendo a pré-temporada para disputar a Série A2, e aí vem a notícia que a gente ia entrar na Série A1 no meio dessa pré-temporada. Então a gente foi com o que tinha e fomos bem, né? Conseguimos aí nos manter ali, né, entre os 8 primeiros para classificação. Saímos nas quartas de finais para o Flamengo, né? Que já vem com um time de Série A1 há muito tempo. E hoje a gente está aí disputando a Série A1 com um time parelho, de igual para igual, aos times de São Paulo. O Inter com uma estrutura de primeira, dando todo o suporte, toda a estrutura que o futebol feminino precisa, carteira assinada, faculdade, treino todos os dias, então vem com uma estrutura muito positiva aí para continuar fazendo história. E antes da pandemia, que mudou a rotina de todo mundo, como é que tu fazia para dividir a tua rotina entre treinos, entre jogos, lazer e estudo? A gente vem, né? A gente treina todas as manhãs com o Internacional. À tarde tem dias que a gente treina 2 turnos, né? De manhã e à tarde, que é a academia no período da tarde e a faculdade à noite. Então o Inter ele proporciona toda essa estrutura, né? O Internacional incentiva vocês também a estudarem, no caso. Sim, a gente tem bolsa lá na Unilassalle em Canoas. Então o Inter dá o transporte pra gente também, leva a gente até a faculdade. E tu estuda o que agora?
Eu curso Educação Física. Quero permanecer na área do esporte. Que semestre que tu tá? Já estou no 4º. E antes da gente encerrar o primeiro bloco, na tua opinião, que tu veio praticando esporte desde pequena e isso te proporcionou uma carreira, qual a importância que tu vê do esporte na vida de uma criança? Eu sou muito a favor, né? Eu acho que a criança, ali no momento que já tem condições de poder fazer esporte, tem que fazer. É bom para a saúde, é bom tu seguir uma carreira, quem gosta, né, de esporte, tu poder ser sustentado fazendo o que ama, poder crescer, né, no esporte, poder ser campeão, que é como é que eu posso dizer? É algo incrível, é uma sensação única. Eu sou muito a favor da criança praticar esporte. Ajuda no desenvolvimento em todas as áreas, né? Com certeza. A gente só vai rapidinho para o intervalo e já voltamos com o Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Voltamos com o Esporte na TV nessa quarta-feira, 22 de julho, com a nossa bancada feminina. Aqui comigo nessa noite está a minha co-apresentadora, a Thaís Jobim, e a jogadora do Internacional, a Leide. Leide, então, no primeiro bloco a gente pincelou um pouco sobre a tua vida, como tu começou a tua carreira, e agora eu quero saber como é que tá a tua rotina de treinos em meio à pandemia. Como é que tá funcionando? No momento ali que a gente teve que voltar a casa, né? Teve que voltar para essas casas. Deu uma semana ali, o Inter já entrou em contato com a gente em questão de como seriam nossos treinos. A gente continuou desde lá do começo fazendo as lives, treinando todos os dias com todo o elenco do Internacional, às 9h30 da manhã, que seria o mesmo horário que nós treinaria presencial no campo. Então, todos os dias, desde que começou a pandemia, a gente treina às 9h30 da manhã, por live, com a nossa preparadora física passando os exercícios, o planejamento todo de treino. Então, a gente não parou nenhum dia, na verdade. Só que em si, claro, fazendo com que pode, né, com o que tem em casa, assim, os materiais que consegue ter para poder se adaptar no espaço que tem. Às vezes tem gente que tem pátio grande, às vezes tem pátio pequeno, às vezes é apartamento, mas todo mundo deu um jeitinho e conseguiu estar presente ali todas as manhãs treinando. E essa preparação em casa, como é que tem sido para ti em particular? Tu tá conseguindo se adaptar a essas instruções, né, que vocês estão recebendo? Se tá sendo, como é que está sendo na realidade, porque tu tá acostumado com o coletivo, né? Que nem nós estamos acostumados também com o coletivo, tá na bancada, né, com o colega. Vocês ali são um grupo grande, né? Estão ali, dispersam, né? Conversam, brincam, e daí tu se vê em casa, trancada. Como é que é mesmo essa tua rotina? Como é que tu se viu quando a pandemia veio e tu te viu ali? Qual é o teu sentimento de ter que treinar em casa
ali, ver que ali tu tá sozinha, a tua preparação é tu contigo mesmo, né? Não tem ninguém ali para estar te avaliando. Na verdade, quando a gente teve que voltar a casa, a gente achou que seriam uns 15 dias. Então a gente se preparou para 15 dias e não achou que seria com mais dificuldades, com mais tempo, né? E levaria todo esse tempo. Então no começo ali foi tranquilo, assim, vai passar esses 15 dias, a gente vai poder voltar. Mas no fim foi passando 1 mês, 2 meses e a gente não conseguiu ter esse retorno. Então tu tem que se preparar, o psicológico principalmente, de se manter forte, equilibrada, treinando, sabendo que lá na frente tu vai ter que retornar e é o teu corpo, é o esporte, é futebol, tu tem que estar bem preparado fisicamente, bem preparado psicologicamente, tu tem que ser forte. Então tu acaba se dedicando o máximo, o que pode, fazendo tudo que é passado e se mantendo forte para poder retornar aí o mais breve, que agora está perto, acredito, do retorno. Então a gente não podia deixar de treinar, às vezes batia aquela tristeza, né, que queria estar no campo, queria estar junto com as colegas, queria estar jogando bola, queria botar uma chuteira, mas enfim, a gente sabe que as coisas estão bem difíceis, mas ainda o futebol aí está conseguindo retornar, acredito que logo a gente retorne também, se encontra novamente, consegue poder aí disputar o Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo esse ano, né? Claro, se tiver o gauchão também, mas é se manter forte, com a cabeça bem focada, assim, não desistindo a nenhum momento. E a previsão para a volta do brasileiro feminino é mais ou menos para o final de agosto, né? E como tá a tua... Tá marcado o nosso jogo para o dia 26/8 contra o Flamengo, que é o jogo que ficou faltando, né? A 5ª rodada do Brasileiro. Sim. E como é que tá a tua expectativa para a volta do campeonato? Melhor possível, né? A gente não vê a hora de poder retornar aí, poder comemorar a vitória, poder estar entre as companheiras, fazendo o que mais ama ali. Estamos aí aguardando muito ansiosamente para poder retornar breve. E agora puxando um pouquinho para o lado, a Amanda falou das crianças, né? Tem muita menina ainda que sonha em ser atleta, né? Em ser principalmente jogadora de futebol. Hoje em dia, vamos dizer que é mais fácil a mulher estar no esporte, estar jogando, né? E essas meninas que têm um sonho em jogar em times grandes, né? Em ser uma atleta reconhecida, qual é que é um conselho que tu daria para elas que a Leide, lá do começo, não recebeu? Eu acho que lá era mais difícil tu poder ter uma escolinha, né? Tu ter uma base, tu treinar com meninas. Então, antigamente não tinha isso. Era no meio da rua, era na pracinha, era com os guri e ia evoluindo da forma que dava, né? Hoje em dia tem aí o brasileiro sub-15, sub-18. Então, hoje tá mais fácil delas ter uma base, ter um acompanhamento dos profissionais cedo, né? Dá para dizer ir pelo Inter, de ter todas as categorias. Hoje o Inter tem todas as categorias do feminino. Vai do sub-11 ao profissional. Então, hoje elas têm mais oportunidade de se destacarem, de evoluírem, de chegar mais fácil no profissional, né? Porque elas vão disputar as competições da idade delas. A gente disputava as competições com idade bem inferior à competição, né? A gente já disputava com 15 anos competições adultas. Então, era mais difícil. Hoje é elas procurar um espaço onde elas podem treinar com as gurias e acreditar no sonho, não desistir e percorrer para tudo dar certo. Uhum. E hoje, para ti, qual é a sensação de tu ter o teu sonho realizado e de tu tirar o teu sustento desse sonho? É um sonho que a gente jamais poderia acreditar que poderia ser possível, né? Foi como eu disse, quando eu era mais nova, eu não sonhava em ser jogadora de futebol. Eu nem sabia que isso poderia ser uma profissão. E hoje eu tiro meu sustento da minha profissão, que é jogar futebol, que é fazer o que eu amo, tá no esporte. Então eu me sinto muito realizada, muito feliz assim de poder ter percorrido tudo e hoje eu me manter no profissional.
E a Leide, depois de formada, pretende ainda jogar muito tempo futebol ou pretende dar uma pausa e seguir a carreira de educadora física? Olha, eu pretendo jogar até quando der, né? Poder me manter jogando até quando der, depois de formado e tal. Mas eu tenho alguns projetos, assim, de escolinha, de poder trabalhar na preparação física ou até mesmo de treinadora. Gosto muito dessa parte física e técnica aí. Quero permanecer nessa área. Uhum. E quanto ao Inter, como é que está a questão do contrato de vocês? Ele foi renovado em meio à pandemia ou ele iria já até o final do ano? Como é que está funcionando? Então, em relação ao contrato, se manteve tudo igual. O Inter não tirou nem colocou nada. A gente conseguiu se manter. Quem tem contrato de 1 ano se manteve por 1 ano. Quem tem contrato de 2 vai se manter por 2. O Inter em si não prejudicou a nada, assim, o feminino. Percorreu tudo como se nós estivesse presencialmente lá. E o teu objetivo agora? Já venho, né, como a gente falou, premiada desde muito nova, chegou no internacional, mas tu ainda tem um objetivo, né? E Cara, qual meu seria? objetivo é ser campeã brasileira com o Internacional. Acho que é um título assim que a gente precisa muito conquistar. É o nosso foco maior, é ser campeã brasileira. E como aos poucos está mudando, mas como tu enxerga ainda hoje essa diferença do futebol feminino para o masculino? Eu acho que isso sempre vai existir, né, essa diferença. Eu não sei se o feminino vai conseguir se igualar ao masculino, eu acho que é algo bem difícil, mas já evoluiu muito desde que eu comecei para hoje, assim, evoluiu muito, muito mesmo em relação à mídia, em relação a objetivos, em relação até a treinos, em relação à competitividade, em relação a tudo, assim, o feminino evoluiu muito, as categorias de base, que é o principal, né? Eu acho que é algo que tem que ser valorizado e que tem que existir nos clubes, porque é elas que vão conquistar aí futuramente os títulos brasileiros. Tem que ter uma base muito estruturada, que é o que precisa no Brasil, né? Acredito que é o passo principal é investimento nas categorias de base. E como é que as meninas fazem para chegar até o CT do feminino lá para fazer um teste? Como é que funciona? É só acompanhar ali, entrar no Instagram das Gurias Colorado, mandar um direct ali, algo perguntando, que o pessoal ali vai responder e vai abrir as portas lá para fazer as avaliações. E tem a escolinha da Duda, né, lá no Parque Gigante lá. Então é só ir lá que tá sempre as escolinhas lá presentes lá e ela também tá sempre por lá para dar essa oportunidade às mais novas. E, bom, nós estamos vivendo um momento em que tudo está mudando. As nossas relações, o mundo em si tá mudando por causa da pandemia. Como é que tu vê o futebol depois de que tudo isso passar? O que tu acha que vai mudar? Eu acho que eu não sei, assim, dizer o nível, né, como que vai ser, mas eu acho que todo mundo vai voltar um pouco abaixo. Vai estar, na verdade, todo mundo igual no retorno aí, mas vai demorar um pouquinho para chegar no alto nível, né, todo mundo na sua melhor performance. Então vai demorar um pouquinho para ter aquele futebol de qualidade, de alto nível, todo mundo. Mas acredito também que com a nova regra ali das 5 substituições, o futebol vai se manter em alto nível até o final do jogo. E depois dessa pandemia, qual é que é o lado positivo e o negativo que tu tirou nisso? O lado negativo é ver a tristeza, né, de todo mundo, das perdas familiares, amigos aí, as enchentes, tudo que aconteceu, né, nesse período muito difícil. Mas eu acho que o lado positivo vai ser aquele carinho, aquele amor ao próximo que acredito que muitas pessoas não tinham antes e hoje estão ajudando o próximo. Thaís, última pergunta antes da gente encerrar. Eu quero pedir para a Leide deixar um
um recadinho aí para a torcida colorada que está tão ansiosa para a volta dos jogos, tanto do feminino quanto do masculino, né? Porque agora já divulgaram as tabelas, né, do campeonato. Eu quero deixar um recadinho aí para os torcedores colorados. Meu recado para a torcida colorada é poder continuar nos acompanhando da forma que é possível, né? E que logo a gente está de volta aí para trazer alegria para eles, assim como o masculino. Tudo está melhorando, né, em relação ao futebol. Então logo a gente vai poder aí estar comemorando as vitórias do Internacional e curtindo bastante, trazendo alegria nesse momento tão difícil, né? E queria pedir para ti também deixar um recado para todas as meninas que estão começando e que se inspiram em ti para chegar onde tu tá hoje. Meu recado a todas as meninas, né, é que não deixe de acreditar no sonho, que passa por cima de tudo. Se tiver uma pedrinha no caminho, passa por cima. Não deixa de acreditar que tudo é possível, é só querer se manter focada, que tudo vai dar certo. Bom, então o nosso Esporte na TV de hoje está chegando ao fim e não perca que logo mais, às 21h30, teremos o Grenal, que vai estar marcando a nossa volta do Gauchão. Esporte na TV fica por aqui e fique agora com a programação da Vale TV. Boa noite.